E aí, pessoal, neste vídeo nós vamos montar um computador, digamos, de entrada. É um computador mais voltado para custo-benefício. Ele não vai ser usado para jogos, mas poderia, você adicionando provavelmente uma placa de vídeo. Então nós temos aqui um Ryzen 5 4600G, uma placa-mãe da Biostar chipset A320M, um SSD 240 e uma memória de 8 GB, 3200 MHz. Também tem RGB, embora aqui, como você pode ver, o nosso gabinete está mais aqui atrás. Ele não é um gabinete propriamente gamer, né? Não tem aquele vidro, então não vai nem ficar aparecendo os RGBs, mas era um kit já vinha meio pré-montado, por isso eu peguei esse kit já compatível. É uma máquina que vai ser utilizada em uso de escritório mesmo, vai utilizar um software, onde lá o pessoal tem um Celeron rodando hoje, que é aquele notebook que eu tinha aqui, um Celeron que eu tenho vídeo no canal, vou deixar links na descrição. Ele não estava conseguindo um bom desempenho com aquele sistema, eu conversei com o desenvolvedor, e aí eles falam no requisito mínimo um Core i3, algo assim. Então eu escolhi esse Ryzen aqui ao invés de um Core i3, porque traz um custo-benefício muito bom esse modelo, já traz um vídeo on-board. Então agora nós vamos fazer a montagem dessa máquina, e depois, claro, vamos rodar alguns testes para ver como é que fica. Bom, para montar a máquina é sempre você fazer com tempo, né? Não esteja com muita pressa. São componentes delicados, então é sempre bom cuidar. Então, seguindo aqui, nós abrimos a caixa, CD com drives, hoje em dia você acaba nem usando mais. O manual da placa-mãe. Vejamos aqui dois cabos padrão SATA. O espelho, que depois nós vamos pôr lá no gabinete, que é sempre a parte mais complicada da montagem. E a placa-mãe aqui, que é de fato aqui a nossa motherboard, que nós vamos plugar aqui todos os nossos componentes. Então aqui 2 slots de memória, aqui o nosso socket AM4, aqui um PCI Express, dois PCI Express aqui para periféricos, as portas SATA, então uma placa-mãe aí bem custo-benefício. O áudio VGA, um HDMI. Então vamos começar. Sempre bom você ter uma boa superfície para fazer o manuseio, lembrando que são componentes eletrônicos, né? Não pode forçar muito, sempre com muita calma. Dá para usar a própria caixa da placa-mãe aqui, ela vem até com uma espuma protetora. Geralmente a gente começa pelo processador, então eu vou pedir um pouquinho de licença aqui para a nossa placa-mãe. Vamos fazer aqui o unboxing do nosso Ryzen 5 4600G. Ele está aqui, né? Vamos tirar com calma. O processador sim talvez é o componente mais frágil que nós temos devido à pinagem dele. Aqui eu estava querendo abrir errado. Tem uns 2 anos que eu montei o último Ryzen. Aqui o nosso cooler. Cooler padrão que vem com os AMD. No Ryzen 5 13600 que eu tinha, que eu usava inclusive para renderizar vídeo, para jogar, etc. Nos testes de estresse ele chegava a 95 graus. Eu tive que trocar o cooler. Nós vamos fazer alguns testes com esse aqui depois para ver. É bem provável que a gente consiga aí tranquilamente rodar ela com este cooler. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui, vamos retirar esses plugs aqui que vem com o processador. Nós podemos plugar o nosso processador aqui na placa-mãe. Vejam que ela já tem aqui suporte para receber o processador. Fica já uma chapinha de ferro que vem por baixo da placa-mãe. Vamos levantar aqui a barra de trava. E nós vamos ver que o processador ele tem um lado dele com a setinha aqui apontando onde está a setinha aqui no socket. Então só tem uma forma de entrar. E é importante você localizar a forma correta, até para não forçar os contatos deles, os plugzinhos deles aqui, que estão todos aqui. Como eu comentei, a parte mais frágil. Então ele vai nessa posição, conferimos aqui. Vez colocado, nós podemos travar. Vamos colocar o nosso cooler com a pasta térmica. Ele já vem aqui com uma pasta térmica já do próprio cooler, mas como eu comprei uma Silver para nós colocarmos, que tem uma dissipação um pouco melhor, eu vou remover esta aqui.
Vamos aplicar a pasta térmica. Aqui é sempre aquela discussão de quanto aplicar. Vou fazer uma informação com pequenos pontos em X, mas o principal no meio é que ele espalha a CPU. Questão do cooler, basta olhar onde é que fica melhor para colocar o conector de energia. Geralmente você vai localizar na placa-mãe com os dizeres CPU fan. No caso, nessa aqui está aqui, então eu vou colocar dessa forma que ele vai ficar tranquilo para nós colocarmos ali. Os cooler AMD é mais tranquilo de pôr, eu acho. Prefiro até dos que o Intel. Basta você localizar os parafusos e aí fazer a pressão em X que a gente fala. Então vamos parafusar um pouco um lado e aí parafusamos um pouco o lado oposto. E aí então desta forma nós vamos aplicando a força até o momento que a mola mesmo vai travar. Lembrando que aqui não precisa fazer muita força. Quando a mola travou, já está ok. Com o cooler instalado, basta plugar aqui o conector do CPU fan para depois ele ter energia para girar. Lembrando que aqui ele tem apenas um jeito de encaixar, então não tem como você colocar errado. Vamos adicionar o nosso pente de memória, Super Gale. É uma memória para ser bonita, é da Gale, as mesmas que eu tenho aqui na minha máquina. Só ela é um modelo diferente, esse aqui é 13200. A memória também nós precisamos ter cuidado, esse aqui é apenas um pente DDR4. Vejam que há diferença de chanfro no número de conectores, então também não tem como colocar errado, mas é bom sempre conferir. Nesse caso, vejam que a marcação até que ela é própria para trabalhar com Ryzen, né? Não existe a princípio memória específica para um processador, mas deve ter uma compatibilidade, rolou algum patrocínio da AMD, uma parceria entre eles. Então, forçando apenas um pouquinho em cada lado, você escuta o clique de encaixe e as duas extremidades aqui encaixar. E agora sim nós vamos colocar ela já no gabinete para depois colocarmos o nosso SSD. Aqui está o nosso gabinete, que é o vídeo está um pouquinho próximo, mas ele veio com uma fonte de 230 watts, não é talvez o ideal, é sempre melhor você ter uma fonte que consiga atender um pouco mais. A fonte está aqui em cima. É aquelas fontes tradicionais, né? Vamos ver se ela vai aguentar, porque como eu peguei o setup montado, a princípio ela vai dar conta, mas vamos ter que conferir durante o uso, senão, claro, vamos ter que trocar a fonte, ainda o padrão com o gabinete mais comum, né? Com a fonte ainda em cima, como era mais antigo. Então não é um gabinete gamer conforme eu comentei, é um gabinete mesmo para uma máquina que vai ser utilizada aí em escritório. Geralmente o gabinete vem com um pacotinho parecido com esse aqui, com os plugzinhos, parafusos e também os suportes para você anexar a placa-mãe. Então é interessante você sempre conferir, conforme a sua placa-mãe, aonde colocar esses suportes. Uma vez colocado o suporte, nós vamos agora encaixar aqui com muito cuidado. Lembrando que tem que a parte do espelho também, além desta parte, encaixar a parte do espelho. Uma vez feito o encaixe, nós já podemos parafusar a placa-mãe no gabinete. Onde você, claro, não tem uma fonte modular, como é uma fonte comum aqui, que você acaba tendo que lidar com todos os cabos. Aqui o cabo principal de energia, né, ele só tem uma forma de conectar. Então não tem como você plugar errado, porque ele tem um lado dele que encaixa. Mas é sempre bom você fazer com cuidado. E o nosso conector energia extra para o processador. E na placa-mãe é isso. Aqui nós temos os conectores da parte frontal do gabinete. Então nós temos aqui o áudio. Vejam que ele tem uma parte que é fechada, que é a forma de nós encontrarmos a forma de plug aqui na placa-mãe. Aqui a parte do reset do power e dos LEDs vamos deixar por último, que é a parte mais chatinha. Aqui nós temos a porta USB. Também tem um dos chanfros fechados, que é para ajudar nós a acertarmos aqui em qual ele vai plugar. O que tem nessa máquina é isso. Agora vamos, claro, o que tem nesse gabinete são esses dois, áudio USB e agora, claro, os LEDs, botão power e botão reset. Nós vamos ter que pegar no manual da placa-mãe.
princípio você não precisa se preocupar muito, porque por padrão, geralmente se você ligar errado, a única coisa que vai acontecer é não vai funcionar, não vai acender a LED se você ligar errado, o reset não funciona, o power não funciona. E aí é preciso conferir no manual do fabricante, da placa-mãe, bem certinho as posições. Ele mostra ali o power, o reset, os LEDs, onde é que é o positivo, o negativo, para você poder ligar. E agora vamos colocar o nosso SSD, para daí depois nós fazermos o teste de ligar a máquina. Então o SSD que veio junto a esse aqui, que nós escolhemos, um SSD Gamer Ninja. Realmente não conheço essa marca, mas espero que atenda aí as especificações prometidas. Percebi também que os SSDs deram uma baixada de preço no Brasil, pelo que me parece. Mesmo marcas mais tradicionais como Kingston, talvez até forçado um pouco pelo mercado, principalmente chinês, né? Pois estava geralmente metade do preço se você comprar um SSD direto ali, por exemplo, no AliExpress. Um SSD de 240. Aqui no gabinete nós temos local para plugar ele. Vou ter que abrir do outro lado. Pluguei aqui o SSD, só parafusei ele ali atrás. Cabo SATA que veio junto com a placa-mãe. Pluguei um aqui e o outro pluga aqui. Lembrando sempre que também ele só tem uma forma de encaixar, tanto o conector de energia quanto o SATA. Você escuta o clique, ele encaixou. Veja que um gabinete assim mais complicado ajeitar todos os cabos. Por enquanto eu vou deixar assim mesmo, que nossa preocupação agora é que a máquina ligue e funcione. Depois a gente arruma a parte estética. Eu liguei aqui a máquina, ela já energizou. Eu vejo que a memória já acendeu, ainda não iniciei. Um detalhezinho importante, essas fontes mais comuns. Vejo aqui que ela ainda tem ó, a chave seletor, acho que não está focando muito bem, mas 230, né? 110, 115. Então é sempre importante você conferir. Aqui eu estou ligando sem estabilizador direto na tomada, então está 230, que é a minha rede aqui. E agora, claro, eu vou apertar o botão Power. Vejam que eu acertei, porque ela está iniciando. Vamos ver, claro, se ela vai pegar vídeo. Essa então é a tela esperada. A máquina ligou. Agora, claro, terminar aqui a configuração, instalar o Windows, etc. Dar uma ajeitada nos cabos. Mas o primeiro desafio está completo. Como o vídeo já está muito grande, eu vou deixar a parte dos testes para depois. Então eu vou fechar esse vídeo aqui. E na sequência aí a gente coloca no canal alguns testes que nós vamos executar nessa máquina. Então obrigado aí para quem chegou até o fim. Nos vemos no próximo vídeo.